Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele não abala. E enfiando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Talvez eu vou perguntar pra você, por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Aleluia. Que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Aleluia. Que eu ainda. Aleluia. Muito bom dia. É por causa dele que todas essas vezes nós levantamos. Continua a lutar. Sempre foi por ele. Quantas vezes, né? Nós pensamos em desistir. Estamos tão cansados, tão sobrecarregados, né? Que achamos que não vamos conseguir. Mas vem sempre um auxílio do céu para nós, né? Muito bom dia, seja muito bem-vinda a mais um devocional aqui no nosso canal. Tem lugar na mesa, sim, para mim e para você. Aleluia. Sempre aprender um pouquinho, né, da palavra de Deus. E essa semana a gente está caminhando aí, né, nesse tema maravilhoso que é sobre as distrações, né? O tanto que as investidas do inimigo têm sido intencionais, né, para nos distrair do foco, das prioridades, dos objetivos, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente precisa da nossa atenção, né? Por isso que é importante que a gente conheça, né, o nosso inimigo, a forma que ele trabalha, né? E a gente conheça o antídoto, né? A verdade que combate esses ataques, né? Essas armadilhas, as artimanhas do nosso opressor. E aqui nós estamos conhecendo, né? Cada dia sobre uma arma, né? E um antídoto aqui, né? Para a gente poder realmente aplicar na vida prática do dia a dia, né? E hoje o povo dele desapareceu. O corpo não está mais lá. Aleluia. Não está mais lá. Hoje nós vamos falar sobre como é a tirania do urgente, né? Como é sagaz, né? Como o urgente chega de repente. Parece que não pode ser deixado de lado, mas pode. Pode sim. E essa passagem está comprovada em Lucas, tão conhecida, né? Tão conhecida, tão falada e interpretada por várias versões, né?
E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar novamente sobre ela, talvez numa ótica diferente, né? Vamos trazer aqui do livro de Lucas, né? Lucas 10, do 38 ao 42, você sabe qual é. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Tão conhecido esse texto. Certamente você já ouviu várias pessoas falarem sobre ele, vários pastores ministrarem sobre ele. E hoje nós vamos trazer para este devocional sobre a ótica, aonde estão as distrações. Aqui, ó, preste atenção. Preste atenção. No quarto dia dessa jornada, vamos vencer mais uma distração. Já falamos sobre a vida dispersa. Contamos o preço da distração. Vimos como ela pode nos deixar com fome ontem das coisas erradas, né? Ter apetite das coisas erradas. Daquilo que não sacia, daquilo que não satisfaz. E hoje o assunto vai ficar um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais íntimo. Porque muitos de nós conhecem essa história. Maria se senta aos pés de Jesus e o escuta. Marta, por sua vez, está ocupada com todos os preparativos, tentando fazer tudo funcionar, enquanto a ansiedade cresce dentro dela. Talvez isso soe familiar para você. Lucas diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Mas é a forma como Jesus responde que merece a nossa atenção. É a resposta de Jesus que é o nosso foco aqui, agora. Ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Antes de lermos essa história com uma oposição entre as atividades espirituais e tarefas práticas, precisamos ir com um pouquinho de calma. Jesus não está criticando a hospitalidade de Marta, que isso fique bem claro aqui, nem dizendo que servir é menos importante do que sentar e ouvir. Não foi mencionado isso. Ele não fala que servir é menos importante. Em nenhum momento aqui. Não coloque palavras na boca de Jesus, tá? Não interprete o fato pela tua opinião. Isso é muito importante. O que ele expõe é algo mais profundo. O estado interior de Marta e o caos que a distração produz quando toma conta do coração. É nisso que ele está focando. A palavra grega usada por Lucas para o termo ocupada ou distraída é perispal. Palavra grega, tá? Traduzida. Ela carrega a ideia de alguém sendo puxado
para todos os lados ao mesmo tempo. Veja, ela sendo esticada por várias pessoas ao mesmo tempo, arrastado de um lado para o outro, sem conseguir permanecer no centro. Você consegue imaginar uma pessoa sendo puxada por várias outras ao mesmo tempo? Marta não apenas perdeu o foco, ela foi sendo arrastada pelas demandas ao redor até já não mais discernir com clareza o que realmente importava. Era tantos assuntos, era tantas pessoas, era tantas coisas que ela já se perdeu no que realmente precisava ser feito. É isso que podemos chamar da tirania do urgente. Não conseguiu identificar mais a voz da prioridade. As coisas urgentes exigem uma resposta imediata. Elas apitam, interrompem, pressionam, cobram e se impõem. Vem na frente, querem ir na frente, querem o primeiro lugar da fila. As coisas importantes, por outro lado, carregam um peso duradouro, moldam nossos relacionamentos, nosso chamado, nossa comunhão com Deus e o tipo de pessoa que estamos nos tornando. O urgente responde de uma forma imediata, enquanto que o importante é algo duradouro, constante, é o todo dia que precisa ser feito. Você entende? O problema é que a distração embaralha essas categorias. Ela mistura, ela tenta confundir o importante com o urgente. Ela faz o urgente parecer importante e, com isso, empurra o essencial lá para a margem, lá na beirinha. Os preparativos de Marta não eram irrelevantes. Eles apenas não eram a coisa mais importante naquela sala, naquele momento. Você entende? Mas porque o urgente tomou conta do seu coração, ela já não conseguia mais perceber isso. Naquele momento, o mais importante era Jesus, e não os seus preparativos. Mas como ela já estava dominada pelas urgências, ela não conseguiu perceber que o mestre ela não teria por muito tempo. E era necessário que aproveitássemos todos os minutos, que fosse aproveitado, né? Todos os minutos para aprender dele. Nós também vivemos assim com frequência. Nós somos tantas vezes, Marta. Não é que tudo o que nos ocupa seja ruim. Calma, calma. Muitas vezes são tarefas legítimas, tá? São tarefas que precisam ser feitas. Eu sei, eu entendo. São responsabilidades reais e coisas que de fato têm que ser executadas. Elas vão ser feitas, eu sei disso. O problema começa quando a urgência constante rouba de nós a capacidade de priorizar, de discernir e de permanecer presentes diante daquilo que é mais valioso. É quando
é quando o urgente tenta ir na frente da prioridade. Porque urgências são exceções, querida. Não pode ser rotina. A prioridade é a tua rotina. É aquilo que tem que ser constante. Você entende? O que é inegociável? Você levar as crianças para a escola, a tua vida com Deus, o teu devocional. Não pode entrar urgência aí nesse meio. Se você não colocar isso no seu lugar, isso vai se repetir e você vai ficar como Marta, embaralhada, atrapalhada, até ponto de você confundir as coisas. Não, eu vou levar eles primeiro, depois eu volto para fazer o devocional. Até que você faz depois o devocional. E depois você vê que você não fez. E num depois, lá na frente, você nem está mais fazendo. Porque a urgência é tirana. Não negocie a prioridade. Não abra exceções. Não abra exceções. Prioridade é agenda. Uau! Obrigado, Deus. Prioridade é isso aqui, ó. Sim, eu sou antiga. Eu sou da escrita porque para mim isso aqui funciona. Mas eu não tô dizendo que tu não pode usar o celular, tá? Em nome de Cristo. Se você é adepta a anotar no teu bloco de notas e funciona para ti, você consegue se lembrar de olhar, coloca. Levar as crianças, devocional, levar as crianças, ir no mercado, o que tu tem que fazer ali que não pode ser negociado. Não é um telefone que vai te tirar daquela agenda. Você está entendendo? Marcou a conversa com a tua amiga? Ela é prioridade. Ela é prioridade, você marcou com ela. Pessoas são mais importantes que coisas? Amém. Certamente ela vai segredar algo para você e vocês vão compartilhar em alguma coisa de dificuldade. O Senhor vai ser envolvido nessa conversa. A palavra vai ser derramada. Isso é importante. As urgências, elas vão acontecer eventualmente, eu sei, são os acidentes, né? Aquilo que são exceções, mas elas não podem ser constante. Constante é a tua agenda. Eu respeito o que tu tem com a tua agenda. Não posso. Não, hoje não. As pessoas precisam aprender a respeitar a tua rotina, o teu horário. Você vai educá-las educadamente. Em nome de Jesus. Aqui diz priorizar, discernir. Discernir é o quê? Discernir espíritos. O Espírito Santo está dentro de você. Ele te ajuda. Ele traduz. 3 segundos, Espírito de Deus. É ou não é? Vai fluir. Dependa de Deus. Permanecer presente daquilo que é mais valioso. Valioso é você ser leal àquilo que você se comprometeu. A tua palavra, a tua rotina, aquilo que você se propôs, o teu todo dia, a tua constância com a tua casa. Ninguém me tira aqui da minha rotina por qualquer coisa não, minha querida. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso aqui, ó. Não é qualquer coisa, não. Você está entendendo? Em nome de Jesus.
Ele estava lá. As coisas eram legítimas, tinham que ser feitas. Os preparativos, a arrumação da casa. Jesus não invalidou a atitude dela. Não interprete mal as palavras de Jesus. Aprenda a ter interpretação textual. Fato é uma coisa, opinião é outra. Você falar o que você acha é uma coisa. Você interpretar um fato é outra. Veja, não tem nenhuma invalidação de Jesus aqui a respeito da atitude de Marta. Pelo contrário, esse Marta, Marta, é um sinal de preocupação. Você está preocupada com muitas coisas, quando uma só aqui é necessária. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. O meu ministério só tem 3 anos. Aprenda de mim enquanto você pode. Suga de mim enquanto você pode. Me recebe enquanto você pode. Porque depois eu não vou estar mais. Isso aqui que você está fazendo, você pode fazer depois. Mas você não vai ter para sempre. Não pessoalmente. Mas só uma pessoa que não está inquieta, ansiosa, vai ter o discernimento para perceber essa verdade. Você entende? Em nome de Jesus. Essa é a verdade revelada atrás desse texto de Lucas. Essas atividades, elas são legítimas, mas não naquela sala, naquela hora. Não diante dele. Ali não tinha nada negociável. Nada. E no nosso dia a dia, eu quero trazer de uma outra ótica para você entender que o nosso inimigo hoje, ele usa outras ferramentas. Veja, como resistir a isso? Uma maneira de começar é decidir o que importa antes que o barulho do dia comece. Antes de voltar às suas tarefas, você pode fazer uma listagem do que é urgente. Eu te aconselho a fazer a tua agenda. O que você tem? Eu anoto tudo. Tu pode usar o teu bloco de notas. Anota o que você tem para fazer. Depois, pense em como proteger essa prioridade antes que o restante do dia engula você. Cada coisa que eu faço, eu risco. Essa aqui é a minha agendinha, ó. Bem quando eu estudar. Aqui tem os meus lembretes, você tá entendendo? Você vai fazer o teu método, esse é o meu. Eu só tô te dizendo para você usar a forma que funciona, porque aqui tá a minha agenda. Isso aqui é uma agenda, isso aqui é prioridade, isso aqui é inegociável. O urgente só vai entrar aqui no meio se realmente o Espírito Santo bater aqui. Se não, não. 18 horas só. Quando isso aqui tiver concluído. Você está entendendo? Sabe quanto que a distração vai entrar aqui? Antes disso aqui acabar. Mas estou perfeita. Não. Eu estou buscando solução. Eu tô igual você, buscando solução, buscando estratégia, lendo a palavra, pedindo revelação, pedindo ajuda. Eu sou uma peregrina nessa terra, igual você. E o que eu recebo, eu compartilho. Por isso que eu estou aqui.
Por isso que eu tô aqui. Eu recebo, eu transbordo, eu recebo, eu transbordo. Eu tô aqui para isso. Entendeu, minha querida? Em nome de Jesus. Talvez isso signifique fazer o que Maria fez. Sentar-se aos pés de Jesus por alguns minutos e ouvi-lo antes de ouvir todo o resto. Faça uma agenda de prioridades, aquilo que não pode ser negociado. Devocional, café da manhã, levar as crianças para a escola, academia, almoço, leitura da Bíblia. Não vou ler hoje. Exemplos. Investir no meu propósito, investir no sei o quê. Tá entendendo? Ir no café da tarde com a minha amiga, ligar para aquela pessoa e visitar aquela outra. As distrações são as repetidas urgências que entram no meio dessa rotina. Ela é tirana. E uma vez que ela entrou, o inimigo vai fazer investidas na terça, na quarta, na quinta, até você dar a ordem de comando. De novo? Lembre-se que o teu descanso também é uma prioridade, tá, querida? O teu corpo físico precisa de descanso, precisa ser respeitado, tá? Essa matéria aqui precisa de repouso. É comprovado que é 8 horas de sono, né? Tem estudo sobre isso, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. O que é prioridade e o que é urgência. Bem rapidamente, escutei de um pastor de igreja grande, 8, 9 mil membros. Ele já é pastor, ele prega 4 a 5 cultos no domingo, tá? E ele tem os pastores auxiliares. E ele sempre atendia o telefone, não importa onde ele estava. E sua mulher, como pastora, também, né? Mulher de pastor, entende a situação, abraça a causa, né? Sempre atendia. Pastor, e lá, 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 lá. E ele ia, pastor, lá, 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 lá. Até que uma vertente dessa palavra, de certo, alcançou o coração dele. E o Espírito Santo revelou. E eu estou trazendo isso aqui porque eu me lembrei desse testemunho agora, tá? Ele não está unido a esse devocional, tá? Eu me lembrei agora. Até que um dia o Espírito Santo estava trabalhando nele já há dias, que sempre que ele estava com a esposa, em algo pessoal, íntimo, né? Num jantar, numa corrida, numa atividade a dois, o telefone dele tocava, que tinha alguma coisa acontecendo com um membro. E ele sempre deixava ela em casa, né? E ia atender essa causa com o membro da igreja. Até que o Espírito Santo começou a trabalhar nele. Ele tem vários pastores auxiliares. Mas as pessoas sempre gostam do pastor líder, né? Do topo ali, do cabeça, né? Não sei se as pessoas não dão credibilidade para os auxiliares, os obreiros, né? Que são treinados e valentes também. Não entendo. Até que ele estava num jantar com a esposa e alguém ligou: pastor, o meu irmão está aqui endemoniado, que não sei o quê. Só o pastor pode vir aqui, que não. Ele disse: eu não vou. Mas eu vou mandar alguém aí. Mas não. Eu vou resolver a tua situação. Ele no íntimo dele falou: eu não vou. Eu vou resolver a tua situação. Aguarda aí que vai chegar socorro. Bateu o telefone, né? Ligou, falou, ela disse:
Você vai lá, né? Já ela começou a pegar a bolsa, já. Disse, não, você fica aqui. Ele ligou para um presbítero ali. Você pode ir lá na casa da fulana de tal, parece que está acontecendo ali uma pessoa possuída e tal, e tu pode dar ali um suporte. Claro, imagina, eu tô aqui perto, não sei o quê. Mandou o recurso lá e foi. E ele ficou com ela ali. E ela, imediatamente, a lágrima caiu. E ela disse, obrigada, Jesus. Eu já estava orando por isso há muito tempo. O Senhor foi fiel à oração dela no secreto. E ele interrompeu a distração da urgência repetida. Quebrou aquele ciclo ali. Não perdeu a sua autoridade de pastor. Não deixou de mandar o recurso, o socorro para aquela casa. E colocou ainda aquele obreiro em movimento. E a palavra vai ter sido liberada, né? Com certeza aquela casa foi liberta, aquele irmão foi livre, né? Daquela possessão, daquela ocorrência que aconteceu lá, né? E tenho certeza que ocorreu tudo perfeitamente porque o Senhor ali operou geral. Você entende que quando você realmente está sob o controle de Deus, quando você entende o que é prioridade, urgência, você movimenta as outras peças. Veja, ele respondeu à oração da esposa, colocou ela no lugar de prioridade, no lugar que ela precisa estar. Colocou o obreiro em movimento, a desenvolver o talento. A palavra de Deus realmente foi executada naquele local, aquela pessoa foi liberta. Você entende? Tantas coisas aconteceram por causa de um movimento, uma peça de tabuleiro colocada no local certo. Então se renda a essa verdade. Não se distraia às urgências. Eu achei isso tão forte, tão impactante, sabe? Ele não perdeu a autoridade dele de pastor. Ele não deixou de ser amado por aquela irmã só porque ele não foi. Você está entendendo? Ele ainda é o pastor titular daquela igreja, sênior, né? O líder, o topo. Tudo foi para o seu devido lugar, principalmente a esposa dele. Uau! Você entende que quando você obedece à ordem estabelecida por Deus, você coloca tudo no seu devido lugar, porque o nosso Deus é um Deus organizado, tá, minha querida? Ele não compactua com bagunça, não. E ele é um Deus de ordem. Deus é o cabeça. Você está entendendo que existe uma hierarquia? E Deus quer assim. A igreja não podia vir primeiro na vida daquele pastor, mas aquela esposa também não queria confrontar aquele marido, porque ela sabia do zelo que ele cuidava de todas aquelas ovelhas. Ela deixou no altar e preferiu, né, tantas vezes ele ter cedido, né, aos sims de ajuda daqueles membros, né, que tantas vezes, certo, tiraram ela, né, de jantares, de reuniões de família, não porque ele era mau, mas porque ele queria exercer o papel dele. E ela deixou ali no secreto com Deus. Pai, eu sei que tu vai fazer na hora certa. E naquele dia ali foi o dia dela realmente triunfar, né? Houve ali uma decisão de prioridade, não mais. Eu vou te mandar ajuda, mas hoje não vai ser eu. Você entende que Deus não vai deixar de mandar o recurso?
desde que você entenda o que é prioridade. A pessoa que te ligar não vai ficar sem receber ajuda lá, só não vai ser você. Porque tu escolheu fazer o que é certo, tu escolheu estar em obediência. Você entende? Recebe essa palavra no teu coração, minha irmã. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O quão precioso é a gente obedecer esse comando, estar debaixo desse controle. Isso aqui é de Deus para nossas vidas. Deus se agrada que seja assim. Você não pode quebrar essa ordem. Você está entendendo? Isso causou um impacto tão grande em mim. E que bom que eu me lembrei no dia de hoje. Ai, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Tantas coisas se movimentaram com a atitude daquele líder. Não, querida, hoje eu vou ficar. Porque tu é a minha prioridade. Olha. Uau. Que coisa linda. Que coisa linda. E aí? Faz uma lista, minha querida. Qual que é as tuas prioridades? O que não pode ser negociado? Não deixa a urgência virar rotina. Não deixa, não. Deus se agrada de coisa organizada. Usa o teu bloquinho de notas, teu iPad, sei lá o que você usa aí, que fica fácil para você entender. Em nome de Jesus. Amém? Ora a Deus. Ora a Deus. Pede ajuda. Trago diante de ti todas as minhas preocupações, igual a Marta, que vive ansiosa, inquieta. A minha mente é acelerada e tudo aquilo que tem me puxado para todos os lados ao mesmo tempo. Seja sincera, que você está assim, ó, igual um elástico. Como Marta, muitas vezes eu me sinto assim, inquieta, ansiosa, sobrecarregada. Pessoas com muitas tarefas geralmente se sentem assim, igual Marta. Sabia? Analisa se você está assim, tentando dar conta de muitas coisas, sem conseguir enxergar com clareza o que é importante. Você faz tanta coisa, você quer fazer tanta coisa, que você não sabe mais o que é importante, o que tem valor. Encontra-me aqui neste momento pelo poder do teu Espírito Santo, aquieta minha mente, recentra o meu coração, traz-me de volta ao que é essencial, traz-me de volta a ti, como Maria, quero me sentar aos teus pés, quero ouvir a tua voz acima de qualquer ruído, receber a tua paz e aprender a viver com atenção. Com atenção voltada para o que realmente importa. Fala comigo, me ajuda a fazer essa listagem. Fale com Deus. Um beijo no teu coração, que o Espírito Santo realmente trabalhe em você durante todo esse dia. Lembrou de alguém que é como Marta, assim, inquieta, ansiosa, sobrecarregada, múltipla tarefas? Encaminhe esse vídeo. Deixa o teu joinha aqui. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Chama outras queridas para participar dessa mesa de conhecimento que está aqui todo dia disponível. Um beijo no teu coração. Amanhã a gente está aqui de volta com outra palavra. Amém. Olha, essa é linda demais. Aleluia. A Ele a glória. Uau. Jesus. Tu é lindo demais. Até amanhã. Até que Ele venha, eu estarei aqui. Teu querer. Meu prazer é viver em teu amor. Aleluia.
Não vai?